Meus irmãos, queridos amigos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração, como já falou a Shirley, nesse dia mais friozinho, de repente virou vento, né? E eu acho que é vento sul. É, né? Sem nada de vento, mas a gente vai chutando. Assim como também adentamos um mês aqui, queremos agradecer o nosso irmão que veio aqui nos avisar. Eu já cheguei aqui, já botei primeiro do 7. Ó, para isso, né? Tá indo ligeiro, mas eu ainda quero apressar mais ainda, aí não dá, né? Primeiro do 6 hoje. E aí nós estamos entrando no segundo semestre, graças a Deus. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que eu estudei sobre Anália Franco, porque a Casa Espírita estava falando sobre as mulheres no mês de maio, e as mulheres espíritas, e a Anália Franco é uma mulher espírita. Mas nós vamos trazer a Anália Franco para o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre temos que dar um suporte àquilo que nós pesquisamos à luz da doutrina espírita. E para falar da Anália Franco, nada melhor do que pegarmos esse capítulo do Evangelho, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, ou o contrário também se pode ser dito. Isso significa o quê? Que o bem, que a tarefa de ajudar, que estar na sociedade, e que a nossa intenção seja de autoburilamento, um processo de espiritualização, para que isso redunde em benefício não somente nosso, mas também do meio ambiente onde nós estivermos. E a Anália Franco encarnou uma mulher muito à frente do seu tempo. E se a gente for analisar a sua conduta, a sua postura, nós vamos ver que este capítulo, não saiba a mão direita e a esquerda, o que faz, tanto é que nós estamos no século XXI, a Anália nasceu no final do século XIX, início do século XX, trabalhou, fez todas as suas tarefas, e nós temos algumas pessoas que biografaram a Anália Franco. Algumas pessoas, inclusive, fizeram teses de doutorado em universidades a respeito dessa mulher espírita, que nunca se utilizou do espiritismo para fazer proselitismo, ou para dizer, eu sou espírita, e as escolas, orfanatos, creches, asilos, liceus, que ela abriu no interior de São Paulo e depois na capital paulista, é uma maravilha. Mas as pessoas que se achegavam, os locais onde ela colocava pessoas necessitadas, não sabiam que ela era espírita. Não, a Anália Franco era uma mulher de vanguarda, uma mulher respeitosa da necessidade do seu irmão, solidária com a dor, buscando ajudar, muitas vezes, naquilo que seria do próprio governo. Mas ela chegou a fundar quase 200 instituições. Onde nasceu a Anália Franco? Em Resende, no Rio de Janeiro. Anália Franco, professora, pedagoga. E agora vejam só, ela nasce lá no Rio de Janeiro e vem morar no interior de São Paulo, depois chega na capital paulista. Ela nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, em 1853. Com 15 anos, ela já estava lecionando, ajudando a mãe dela, que era professora. Com 18 anos, ela já estava engajada no magistério, trabalhando. Mas a Anália, ela não se dedicou apenas a ensinar a matéria, não. Ela tinha uma fome, um desejo de inclusão. E qual era o foco da Anália? Mulheres desamparadas, mães solos, mulheres que ganhavam seus filhos e não tinham marido, mães solteiras. Que mais preocupava a Anália? Crianças. Ela
fundou, ela praticamente iniciou no país o atendimento às crianças de 0 a 5 anos, maternal, que se dissipou e difundiu por todo o país. Quem Anália buscava brilho da sua pedagogia? Em Pestalozzi. Quem foi Pestalozzi? Pestalozzi foi o professor, um emérito professor, que foi professor de Kardec. Nós temos pedagogos franceses, especialmente uma pedagoga francesa, que ela assimilava e estudava a técnica. Por quê? Porque ela não via só a pessoa, a matéria, o corpo físico, a necessidade material. Ela sentia o espírito reencarnado que precisava dar conta da sua reencarnação, da sua vida, da sua trajetória. Ela era abolicionista. Ela, no interior de São Paulo, abriu creches, abriu instituições que abrigavam as mulheres necessitadas, abriu liceus, bibliotecas, associações, fundou uma associação, meus irmãos, chamada um Instituto de Regeneração, onde ela foi buscar as mulheres que eram abandonadas porque tinham os seus filhos e elas não eram casadas. Essas mulheres ou enlouqueciam, essas mulheres, quando eram ricas, eram depositadas em conventos, lá elas ganhavam os seus filhos e esses filhos eram adotados, elas nunca mais viam, ou permaneciam no convento ou ia para casa, mas normalmente ficavam pelo convento. Anália Franco levou para essa instituição aquelas mulheres desesperadas com os seus filhos, que não tinham para onde ir, que eram expulsas de casa. E o que ela fazia com essas mulheres que chegavam nessas condições? Elas recebiam o alimento, recebiam a roupa, recebiam o acolhimento, o abraço. Elas podiam educar e cuidar dos seus filhos à luz da educação da instituição. E elas passavam a estudar e passavam a ter uma profissão. Ou seja, elas estavam prontas para cuidar dos seus filhos e também para trabalhar. Teve algo de maravilhoso que a Anália Franco fez também. Em 1871, teve uma lei que foi chamada Lei do Ventre Livre. Então, as crianças nascidas após essa lei, os filhos dos escravos, eram livres. Só que no Brasil, naquela época, acontecia uma coisa terrível. E a Anália se preocupava com essas crianças. Ela fez campanha com as mulheres dos donos de fazenda para não deixar essas crianças abandonadas. Porque o dono pensava, eu preciso da mão de obra. Se essa criança negra nasce liberta e que pela lei ficaria com os donos das fazendas até os 8 anos e depois não seria uma mão de obra gratuita, o que esses donos de escravos faziam? Jogavam essas crianças literalmente na rua. Ou então elas ficavam nas fazendas, mas não eram livres. Livres para estudar, livres para escolher uma profissão, livres para conquistarem o mundo do jeito que elas quisessem. E a Anália levava esses infantes, essas crianças que eram jogadas na rua para as suas instituições. E lá essas crianças eram cuidadas, recebiam orientação maternal e recebiam também a educação material.
Ou seja, aprendiu a ler, a escrever. E as escolas e todas as instituições que ela abriu, de onde é que vinham os seus colaboradores? Primeiro, ela fazia toda a programação pedagógica. Era ela que fazia. Os livros que iriam ser difundidos em todas as escolas, em todas as instituições, inclusive escolas onde meninos e meninas ficavam na mesma sala. Por quê? Porque a Anália via homens e mulheres, criaturas iguais. E já ensinar desde pequeno o menino a respeitar a menina e a menina ter o companheiro de caminhada, o menino, juntos. E ali não importava o credo, se era católico, se era protestante, se era espírita, o que importava é que as suas instituições espalhadas por todo o interior de São Paulo abrigavam o necessitado, abrigavam a mulher que precisava ter uma profissão. Então vejam que em 1853, quando ela nasceu, e ela desencarnou em 1919, gripe espanhola. E aí a gente tem um paralelo. Eurípides Barçanufo, lá em Minas Gerais, em Sacramento, espírita. Eurípides morreu também na mesma época, gripe espanhola. Dizem alguns autores que os dois se encontraram. Eurípides era um professor e o método, a metodologia, porque ele também se baseava em Pestalozzi. A metodologia de trabalho do Eurípides, muito semelhante à da Anália Franco, ou seja, a valorização do ser, para que desse conta da sua reencarnação. E ela foi muito perseguida, principalmente pela igreja por ser espírita. E tem um fato bem interessante da Anália. Ela conheceu o Bastos, que era um moço, que ia fazer a contabilidade das suas instituições. E ela se namorou e eles ficaram juntos. Só que a perseguição começou a ficar muito grande da igreja, porque ela era espírita, ela chegou para o Bastos e disse, vamos casar. Ela que pediu ele em casamento. E eles casaram e ficaram juntas. Quando ela teve a gripe espanhola, ela ia abrir uma instituição no Rio de Janeiro, que está lá, no Rio de Janeiro. Então vejam que a Anália encarna o espírita cristão, ou cristão, ou um homem de bem, não importa o nome que se dê, preocupada com o meio ambiente onde ela está inserida. Não era uma mulher de bandeira, de luta, de teologias, não, era de trabalho. Uma mulher muito à frente do seu tempo, preocupada em profissionalizar outras mulheres. E o foco é a debilidade, o foco é quem mais precisa, é o coração aberto para que o sofredor, o angustiado, o triste, o sem bem material, receba o material e o espiritual. Então vejam que nesse capítulo, que não saiba a mão direita o que faz a esquerda, nós temos lá os infortúnios ocultos. A Anália era uma constante na vida dela trabalhar no bem. Era uma constante essa revolução de trazer os excluídos para a luz. Ou seja, por que o infortúnio oculto era percebido por ela? Porque ela não fazia caridade para uma selfie, para se mostrar, não, era uma constância. Ela amanhecia, ela trabalhava, ela dormia e ela estava sempre pesquisando um modo diferente de ajudar o seu irmão necessitado. Então, o infortúnio oculto, por exemplo, quem da sociedade viu a criança negra, que é um escravo livre,
mas queria ficar numa fazenda ou iria para a rua? Só quem está antenado com o problema da sociedade, da vida, da necessidade do seu companheiro, o ser humano. Então, os infortúnios ocultos estão nesse capítulo, casa direitinho com a personalidade, com essa mulher que veio com a missão, com a tarefa. Então, quando a gente começa a trabalhar no bem, quando a gente não diz hoje eu posso, hoje eu não posso, isso não quer dizer que a gente vá para uma instituição, não. Eu estou antenada com tudo o que acontece. Não existem invisíveis para mim. Onde tem a dor, o sofrimento, eu estou lá. Em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Por isso a Anália via o infortúnio. Ela enxergava o infortúnio, por quê? Porque ela mergulhou na vida de olhar o que as pessoas chamam e dizem que são os invisíveis. E ali também, nesse capítulo, fala do óbulo da viúva. Ou seja, Anália não era uma mulher rica. Anália nasceu lá em Resende, no Rio de Janeiro. A mãe dela era professora. Eles viajaram para São Paulo. E de onde ela tirava o sustento de mais de 160 instituições? Isso é uma raridade. Ela tinha companheiros de ajuda, sim. Ela era a única mulher que entrava na maçonaria para falar. Porque ela era corajosa. E o óbolo dela, o que é? A força, a coragem, a perseverança, o amor ao seu semelhante. O óbolo da viúva significa o quê? O que eu tenho em mãos no momento, o que eu posso fazer no momento, é muito. Eu não vou esperar me aposentar, eu não vou esperar ganhar na loteria, eu não vou esperar dar um dia quente. Eu não vou esperar que todos da minha casa estejam em paz, bem, em harmonia. O que eu tenho hoje já dá para contribuir para que a vida seja melhor no ambiente, até quando eu reciclo o meu lixo. Esse é o óbolo da viúva. Então ela buscava os infortúnios ocultos, com o óbolo que ela tinha, que era a sua capacidade como pedagoga, como professora, de buscar o infortúnio, de ajudar e de contribuir. E ela formou, porque ela, além de professora, pedagoga, jornalista, ela era poetisa. A arte fazia parte da sua vida. Sabe o que ela fez para angariar dinheiro? Formou uma banda musical com meninas e formou um grupo de teatro com as meninas. Essas meninas eram levadas para o interior de São Paulo em busca do quê? Angariar fundos. Então elas se apresentavam. Era um grupo de teatro de adolescentes que eram o quê? Tutelada das instituições onde a Anália Franco levou todas essas crianças que cresciam lá, que tinham já uma profissão. E que depois eram as professoras em todos os seus institutos. Então a banda tocava e arrecadava fundo nos teatros. O teatro se manifestava e se apresentava e tinha fundos para quê? Para custear o próprio estudo, o leite, a comida e o alimento dos que estavam nas suas instituições. E tem mais nesse capítulo que fala na caridade material e moral. As duas têm que andar juntos. Por que é que a gente tem o brechó? Por que é que a gente tem o ninho de luz que dá a roupinha para as crianças? Por que é que a gente dá algumas cestas básicas? Por que é que a gente distribui roupas? Ah, para agasalhar do frio, ah, para ter o alimento, muito bem. Mas por quê? Porque a gente vê naquele corpo que está minguado, que está com fome, que está sem roupa, ou naquela pessoa que chega e não pode pagar muito, paga com R$1, se veste e sai feliz, o quê? Um ser humano que o espírito que abriga aquele corpo precisa evoluir. A visão do espírita é outra.
A visão do espírito é outra. Não é dar o alimento porque está só com fome. Não, o alimento é porque está com fome, porque precisa se manter de pé, vivo, agasalhado, estudando. Por quê? Porque você dá conta da reencarnação. Tem que sair melhor dessa reencarnação. Então, a caridade material, ela vem para ajudar que o espírito que ganha o material evolua para o moral, porque uma pessoa com uma visão de qualificação interna melhorada, essa pessoa vai olhar o seu semelhante de um jeito diferente. Essa pessoa vai dar valor para aquilo que é real. Por quê? Porque investindo no material, o moral, que é o principal, sobrepuja. Por quê? Porque essas pessoas que somos nós, os necessitados, material e moralmente falando, a gente vai perdendo coisas. Vai perdendo a saúde, vai perdendo a juventude. E vamos perdendo. E só o que fica? O que fica é o moral, o que fica é a essência, o que fica é o espírito. Isso é muito importante. Então, quem ajuda materialmente falando, sabe que as criaturas que somos nós vamos perdendo as coisas materiais, vamos perdendo a saúde, vamos perdendo aquilo que não nos pertence, que está emprestado. E o que tem que ficar? O que tem valor, que é a essência, é o espírito. Olha a visão da Anália, quando fornecia o alimento, o agasalho, o abrigo material, para que esse espírito que já perdeu tantas coisas, veja que o principal, que é a essência, é o espírito, é o que vivifica, é o que tem do que é real, porque tudo que a gente perde não é nosso. E aí a gente vai vendo que o que a gente perdeu, que ficou para trás pela vida, não faz falta, porque a essência foi valorizada. Então vejam, meus irmãos, que a Anália, ela sabia gerenciar as necessidades à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus. Tem biógrafos da Anália Franco que nem dizem que ela é espírita, tem dúvida. Mas a Anália Franco é o exemplo primordial, inato do cristão. Daquele que veio à Terra para fazer com que a sociedade progrida, verdadeiramente progrida, valorizando o ser humano que precisa sobreviver à dor, à dificuldade, à intemperança, mas porque ele é um ser espiritual e ele tem que desencarnar, mesmo perdendo algumas coisas, com a essência cheia de amor, valorizada. Então, nós hoje estamos falando de uma mulher à frente do seu tempo, que se a gente for pegar qualquer capítulo do Evangelho para colocar a Anália Franco inserida no contexto, ela pode ser inserida no contexto amar o próximo como a si mesmo. Ela se valorizava porque ela estudava, mas ela amava o próximo como a ela mesma. Ou seja, é tão bom aprender, é tão bom se libertar da ignorância, é tão bom ter uma mãe que nos ensina desde jovenzinhos que nós podemos trabalhar, ser professores, ter uma profissão. É tão bom ter amigos, é tão bom ter saúde, porque eu não vou propiciar ao meu semelhante, ao meu irmão de caminhada, essa mesma coisa que eu tenho. Então vejam que a Anália deve ser lembrada por nós. E quem tem vontade de estudar a respeito da sua biografia, pode procurar. No interior de São Paulo tem várias ruas com seu nome. E no Rio de Janeiro, a instituição que o Bastos só abriu depois que ela desencarnou da gripe espanhola. Foi uma gripe que assolou o Brasil, que trouxe muitos desencarnes,
como a nossa pandemia, que trouxe bastante dificuldades para nós, lá nós tivemos a gripe no tempo dela espanhola, e ela desencanou em 1919. Então, que a gente saia daqui hoje percebendo e sentindo essa vibração boa dessa mulher, que nós aprendemos um pouquinho a respeito da sua vida como espírita cristã, e que nós queremos sim aprender e a seguir os passos daqueles que vêm e se mostram com alegria e com um coração tão fraterno, tão amoroso, que buscam estar na sociedade. A gente quer muito ter uma sociedade e instituições mais justas, melhores, mais faz, mais trabalha, mais ajuda, não é aquele que mais é aquinhoado com bens materiais. É aquele que já entendeu que aquele corpo mirrado, aquela dor, aquele sofrimento, aquela pessoa excluída, discriminada, habita aquele corpo um espírito que precisa se ver como filho de Deus, potencialmente capaz de mudar a sua vida, a sua jornada. E assim, devagar, ato contínuo, sem pressa, sem ideologias de briga, de dor, de sofrimento, de competição, a gente aprende a cooperar. É o óbolo da viúva. Aprender a cooperar. Onde existir um grupo de pessoas, ali estejam alguém que se prontifica a servir e não a ser servido. E ali nesse capítulo, para a gente encerrar, tem também aí aquela coisa de convidar os estrupiados, porque quem a gente convida para a nossa ceia não é aquela pessoa que vai retribuir. Então a Anália nunca pensou em fazer o bem buscando retribuição de lugar nenhum, porque não teve. Porque quem ela ajudava não poderia retribuir com nada material, mas subia aos céus muitas orações, muitas preces, muitos olhares, muitos abraços fluídicos, energéticos bons para essa mulher, com certeza nenhuma, com certeza alguma. E mais ainda, essa paga não veio enquanto ela esteve reencarnada e nem depois. A maioria dos espíritas nem nunca ouviu falar em Anália Franco. Eu só fui aprender sobre ela depois que eu fui pesquisar para a palestra. Isso significa o quê? Dar a mão direita, sem que a esquerda saiba, porque nós não precisamos de retribuição. Que alguém diga muito obrigado. Oh, como tu faz coisa boa e bonita. Que maravilhoso. Não. A gente quer contribuir para que a vida seja melhor. A gente quer fazer como fazem a natureza. Tudo na natureza coopera, não compete, coopera. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde e ilumine e que assim seja. Aproveitando esse gancho da doação, os nossos frequentadores assíduos já sabem, quem está vindo pela primeira vez, nós temos um brechó e nesse sábado vai acontecer esse brechó. Ele é sempre no primeiro sábado do mês. Mas a gente também sabe que numa casa espírita, onde a gente também precisa dos fundos para angariar a manutenção da casa, a gente mais pratica, mais faz a caridade do que arrecada. Então, se vocês tiverem em casa roupinhas quentes, que não servem mais, aquela jaqueta que você acha que vai emagrecer os 10 quilos e ela vai entrar de novo, vamos doar. E se ela entrar de novo, ela já saiu de moda, não comprou uma outra novinha? E vamos doar. O que a gente tem lá no fundinho do armário, que está ocupando espaço, mas que vai fazer uma diferença enorme na vida dos nossos irmãos desabrigados. Roupas de cama, coberta, lençol, travesseiro. Porque aqui na nossa casa, muita gente vem para receber. É óbvio que se a pessoa não tem condições de pagar R$1 pela sua peça de roupa, ela vai sair daqui com a sua sacolinha. Que Deus nos abençoe.
que abençoe a todos nós e que será muito bem-vindo quem tiver a doação para nos ajudar. Obrigada pela atenção.